Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 2 de outubro, a Igreja nos convida a celebrar a memória dos santos anjos da guarda. Peçamos ao Deus da vida que, por meio destes guardiões, possamos cada vez mais trilhar os caminhos do Senhor. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5 e o versículo 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os anjos nos céus veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Vamos ouvir brevemente o comentário para esta memória. A memória dos santos anjos foi introduzida no calendário romano em 1615. Mensageiros e guardiões dos filhos de Deus, os anjos estão presentes na história da salvação, como se vê em várias passagens da Bíblia. Celebrando esta memória, assumamos o compromisso de sermos, como os anjos, fontes de amor e ternura para a vida do próximo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, então, de São Mateus, nos coloca diante desta realidade, desta pergunta que os discípulos, então, fazem a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? E o maior no sentido de ser reconhecido. Quem será o maior no reino dos céus? Eles se perguntavam e perguntam ao Senhor. E Jesus então traz a realidade, dizendo que o maior no reino dos céus é aquele que se faz pequeno. Parece que estamos tendo um reflexo ainda daquilo que refletíamos ontem. Santa Teresinha do Menino Jesus, que procura a pequena via do amor no caminho de humildade, de entrega absoluta, encontrando o seu lugar na igreja, sendo o amor. Assim também o Senhor diz aos discípulos: o maior é aquele que se faz pequeno. E, para tanto, é necessário a conversão do coração. Se não vos converterdes e se tornarem como crianças,
não entrarão no reino dos céus. Em que sentido? No sentido de que uma criança é capaz, na sua pureza e inocência, de vivenciar o perdão e não ficar guardando rancor em seu coração. Coisas que parece que com o tempo vamos esquecendo. Portanto, o Senhor convida a cada um de nós a viver este caminho, de se tornar então pequenos diante então do reino de Deus, para alcançarmos então a graça e a glória de Deus. E Jesus então vai dizer que nós não podemos desprezar nenhum dos pequeninos, pois os anjos destes pequenos no céu veem sem cessar a face do Pai Celeste. Nós aprendemos uma oração, os nossos pais, avós, mas que devemos rezar constantemente, até mesmo em nossa vida adulta. A oração do Santo Anjo, acredito que é uma das primeiras orações que ensinamos os nossos pequenos. Peçamos ao Deus da vida que nos ajude a sempre ir ao encontro da graça dele, pedindo a intercessão dos santos anjos. E hoje também, primeira sexta-feira do mês, que o nosso coração se torne verdadeiramente semelhante ao coração do Deus que nos ama e nos convida a segui-lo constantemente. Por isso que o Senhor nos ajude, nos guarde e proteja, e que os santos anjos da guarda sempre venham em nosso favor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.